Oi, boa noite. Eu sou o Paulo França, Recursos Humanos, Café Brasil Hospedagem. Eu vou comentar para vocês hoje alguns temas que estão em voga hoje na imprensa nacional e internacional. Bom, começando aqui pela questão do coronavírus no mundo, né? Vamos ver primeiro aqui o caso de São Paulo, que vou deixar aqui a abertura do comércio de São Paulo, capital, e vou comentar com vocês a questão do número de casos hoje de coronavírus. São Paulo teve, nessa sexta-feira, 5.691 registros em 24 horas, são mais de 100 mil casos confirmados da Covid-19 e as mortes, infelizmente, superam 7.200 pessoas. Em relação ao nosso vizinho aqui, Rio de Janeiro, são mais de 5 mil mortes e quase 48 mil casos da Covid-19. Registro também o falecimento do jornalista Gilberto de Menstein e envio os meus sentimentos para os familiares dele. Temos aqui uma avaliação do que está acontecendo no Brasil. Ainda não tem os dados de hoje, né, no que ocorreu no Brasil, o número de mortes nas últimas 24 horas. Ainda não foi divulgado pelo Ministério da Saúde, mas vocês viram ontem que o número continua elevado e crescendo, né? No mundo, superam o número de casos, quase chega a 5 milhões e 900, alguns países voltando a reavaliar o isolamento social, voltam para o isolamento social, como a Coreia do Sul, né? Recuperados em torno de mais de 2 milhões e 400 mil pessoas recuperaram-se da doença e mortos mais de 360 mil pessoas. Os Estados Unidos ainda lidera com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas e o Brasil com mais de 466 mil casos e mais de 27 mil mortes, sem o dado de hoje, 29 de maio. E os Estados Unidos superou mais de 100 mil mortes. Inclusive, fazendo um comentário, além daquele fato da morte da pessoa negra nos Estados Unidos por um policial, o presidente Trump também decretou a saída dos Estados Unidos da OMS, que, na minha opinião, e até mandei essa informação para ele, essa opinião, não foi um bom negócio, porque ele aí fortalece mais a China na OMS, e outro fato dele restringir o acesso de chineses lá nos Estados Unidos. Aí até acho que foi uma decisão boa que ele tomou. Analisando o mercado financeiro hoje, a gente vê que influenciou esse conflito Estados Unidos-China, que continua afetando os mercados. Então o índice Bovespa caiu em torno de 0,5%, né? E continua a previsão de uma queda do PIB no Brasil em torno de 9%, a previsão oficial é 5%, lembrando que o crescimento do PIB anunciado de 1,5% no primeiro trimestre do Brasil, ele não registra o PIB informal, que é em torno de metade da economia brasileira. Esses são os principais dados da economia de hoje e também a questão da reabertura do comércio aqui no município de São Paulo, no estado de São Paulo. O prefeito fala em flexibilização, tem que ser analisado caso a caso do setor do comércio. Por exemplo, vai flexibilizar o bairro do Brás, o comércio lá. Então, a Associação dos Comerciantes do Brás vão ter que apresentar um plano para a prefeitura para abertura lá. Aí tem toda uma questão também dos camelôs que vendem no Brás, como também tem na rua 25 de março aqui em São Paulo. Tem a questão dos horários de abertura também, vão ser horários reduzidos. Tem a questão dos shoppings, que além de operar reduzido aqui em São Paulo, vão medir a temperatura, vão avaliar, evitar aglomerações, né? E no estado de São Paulo, dividindo em 5 regiões, e aí a gente pensa na região metropolitana em 5 regiões, e também que cada região tem uma realidade. O capital é uma realidade, a região metropolitana, o litoral e o interior do estado, dentro desses 645 municípios que compõem o estado de São Paulo, né? Então, eu acredito que esse é o resumo de hoje. O que está impactando continua sendo não só essa crise de saúde que afeta o mundo inteiro, a retração econômica e as crises políticas institucionais do Brasil, onde a gente pede
com a devida vênia e ao presidente da República, que procure ter uma harmonia melhor com os outros poderes e que nós venhamos a manter o nosso otimismo, a união entre nós e a solidariedade, onde tantas pessoas hoje enfrentam dificuldades de saúde e materiais. Então, desejo para você um bom final de sexta-feira e a gente se reencontra em breve. Eu sou o Paulo França, Recursos Humanos, Café Brasil Hospedagem. Se você gostou, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Um grande abraço.